Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Antes de entrarmos ao nosso estudo, como de costume, que nós possamos elevar o nosso pensamento sempre aos bons espíritos, para que os bons espíritos possam nos mostrar sempre a direção da nossa caminhada, nos clareando a mente, nos trazendo boas renovações, boas aspirações e esperança. E que nós possamos refletir Jesus em nós através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, recordando que Jesus diz que nós não estamos sozinhos, que Deus sempre nos envolve, né? Deus está envolto a tudo e sabe de tudo. E como Jesus disse, estará conosco até os fins dos tempos. Então Jesus está conosco, o nosso irmão mais velho. Então que a nossa fé seja renovada a cada instante e que tenhamos esperança para cumprir o propósito da nossa encarnação hoje. Que nós realmente conseguimos vencer a nós mesmos, fazer a nossa reforma interior, que é o esperado pelos bons espíritos. Dando continuidade então ao nosso estudo do capítulo 12, os descobridores do homem. Então o texto diz assim: fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semelhantes, Jesus contou bem-humorado. Então, aqui na casa de Simão Pedro, estavam todos reunidos fazendo o estudo do Antigo Testamento, né, na parte de Jó. E nós sabemos que a vida de Jó foi uma vida realmente de fidelidade a Deus, né, onde envolvia sofrimento, né, mas ele conseguiu sobressair esse sofrimento, né, e veio lá os espíritos e o testaram para ver se realmente ele era uma pessoa fiel a Deus. Então aqui a gente já observa que Jesus contou bem-humorado e eles estavam felizes em falar pelo Jó mesmo ter sofrido, ter sobressaído, né, ter vencido as questões mundanas ali e estar fiel a Deus, aos princípios que ele acreditava de Deus ali. Então, antes de adentrarmos a esse estudo, vamos fazer uma pequena reflexão que nós precisamos entender, principalmente na visão espírita, que nós somos espíritos eternos, né? Fomos criados simples e ignorantes e vamos viver eternamente falando. Então, o nosso sofrimento hoje, a gente sabe que ele tem uma causa, da mesma forma que toda causa tem um efeito na vida atual. Então, se a gente faz alguma coisa errada, o resultado é negativo. Fazemos alguma coisa positiva, o resultado é positivo. Então, nós carregamos uma bagagem espiritual. E nessa bagagem espiritual, ela cria a personalidade atual que nós temos, né? Então, se hoje nós, por exemplo, prejudicamos alguém, provavelmente essa pessoa vai ficar magoada e futuramente eu terei que me reajustar com essa pessoa em algum momento da vida, seja nessa ou seja na outra. Por isso que Jesus pede para nós a questão do perdão, para que nós perdoamos, não guardamos mágoa, para que a gente não arraste isso para mais tempo, né? Então, aqui a gente consegue entender que Jó, por exemplo, já tinha uma bagagem espiritual. Da mesma forma que alguém que já tem um nível de entendimento, de humildade talvez, né, de hierarquia, né, aparentemente, ele já tem uma bagagem espiritual. Ninguém foi criado perfeito, ninguém foi criado melhor do que o outro, porque Deus não seria justo se fosse assim. Então todos nós fomos criados iguais. O que acontece é que um às vezes empenha, se esforça mais do que o outro. Então Jó, por exemplo, aqui era um homem obediente a Deus. E não existe, né, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, não existe retrocesso. Então depois que nós alcançamos um grau evolutivo de entendimento, razão, né, a questão lógica ali, a gente não retrocede mais. Então você vai falar, nossa, mas aquela pessoa, por exemplo, ela aparentemente atingiu um grau evolutivo, né, nos nossos olhos, porque muitas vezes nós olhamos aos nossos olhos. Então aparentemente ela alcançou um grau evolutivo, só que fez tal coisa trágica, por exemplo. Aí parece que retrocedeu, mas na verdade a pessoa estava lutando contra ela mesma, criando forças, mas chegou no momento ela sucumbiu. Então não existe o retrocesso, nós não retrocedemos. Se nós retrocedemos, não existia a lei da evolução, ela estaria em conflito com ela mesma. Então
Jó, por exemplo, já tinha alcançado essa questão da obediência. Mas Deus ele não aceita pela metade. Então, os espíritos chegaram e pediram para testar Jó, por exemplo, para fazer um teste, para ver se realmente ele tinha passado, afetando ele nas coisas da matéria. Jesus sempre prega para nós que nós não devemos ser apegados à matéria, nós devemos utilizar da matéria, mas não ficar submisso às paixões do mundo, às questões da matéria. A matéria serve para o nosso adiantamento espiritual, para o nosso progresso espiritual. Tudo que existe na matéria é para o aprimoramento e o burilamento do nosso espírito. Então, nós somos seres espirituais vivendo uma existência material. Então, nós precisamos estar acima das coisas do mundo, vivendo coisas espirituais. Os espíritos, por exemplo, que alcançaram um grau evolutivo, eles não ficam em uma situação boa de braços cruzados. O próprio Cristo é um exemplo. O Cristo já tinha uma hierarquia muito alta, mas mesmo assim ele veio para nos salvar. Então veio nos dar o exemplo, como ele mesmo diz: eu venci o mundo, agora cabe vocês vencerem a vocês mesmos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, eu demonstrei qual que é a situação, mostrei que a vida é além da matéria, mas para isso é necessário estar acima das questões das nossas paixões. Então cada um em particular tem a sua deficiência, cada um em particular deve conhecer a si mesmo, né? O Sócrates antigamente já falava isso: conhece a si mesmo, conhece a ti mesmo, porque se você se conhecer, fica mais fácil de você lutar contra você. É aquele velho ditado: ninguém tira a paciência de ninguém, se eu não permitir. Lógico, se eu estiver sempre em vigília. Por isso que Jesus diz: orai e se vigiai constantemente. Mas voltando aqui ao texto, os espíritos pedem para testar Jó, e Deus vai permitir que ele seja testado. Então, os bons espíritos, por exemplo, eles não são brindados por ter alcançado um grau evolutivo. Pelo contrário, na verdade, eles vivem na situação de quem mais precisa. Jesus, por exemplo, é exemplo disso. Jesus veio e nos salvou, nos mostrou o caminho, esteve no meio do sofrimento e está até os dias de hoje nos direcionando. Ou seja, Jesus quer nos mostrar a paz, como ele diz, a minha paz, não a felicidade, que a felicidade é uma questão passageira, é uma questão do mundo, é uma questão que às vezes nós criamos uma utopia, imaginando estar em coisas materiais, mas a gente compra, por exemplo, vivencia aquilo, passa um tempo, nós estamos na mesma situação. Então, a paz interior sim garante uma estabilidade, então é ela que nós precisamos procurar. Então, Jesus, por exemplo, quando ele veio ao mundo, ele trouxe com ele o mundo em que ele vivia. Por isso que ele estava em paz. Então, se você alcança um grau hierárquico, por exemplo, quando os espíritos alcançam um grau de hierarquia superior e tem que ir em situações mais densas, ele carrega um ambiente, a esfera que ele estava com ele mesmo. Então, o ambiente que ele está não, teoricamente, influencia ele. Vou dar um exemplo, é como se hoje eu estou tranquilo, em paz, e chega alguém até mim irritado e tenta me irritar. Se eu estiver seguro de mim mesmo e com a minha fé, com a minha estabilidade, ninguém consegue me tirar do meu estado em que eu me encontro, a não ser que eu permita. Ou seja, nós precisamos vencer o nosso espírito, vencer nós de nós mesmos. A luta sempre é interior, né? Então, os espíritos sempre vão estar junto aos necessitados, principalmente os que estão em hierarquia maior, dando apoio, mostrando o caminho, porque já traçaram essa direção. E aqui Jó então foi testado. Então, não onde que os espíritos normalmente atacam, aonde a gente mais é apegado. Muitos de nós somos apegados ao dinheiro, muitos de nós somos apegados às coisas materiais, muitos de nós somos apegados a N situações, e é aí que às vezes nós somos testados e nós caímos. Então, estar acima dessas questões mundanas é o primeiro passo. Não estou dizendo que nós não devemos ter uma vida boa, não devemos ter uma situação boa, totalmente contrário, mas não apegado, não virando escravo dessas situações.
E Jó, por exemplo, passa por todas essas definições, perde a fazenda, perde a esposa, perde filho, perde familiares, vive em dores e mesmo assim ele continua obediente a Deus. Uma questão quando nós dizemos obediência não é simplesmente eu frequentar uma situação pontualmente, mas ser obediente é eu realmente fazer uma reforma íntima com o que eu estou aprendendo. A nossa bússola, ou seja, a nossa consciência nos diz o certo ou errado. O Espiritismo, por exemplo, não tem certo ou errado, mas todas as vezes que nós infringimos a lei com relação a prejudicar alguém ou a mim mesmo, de alguma forma eu cometi um erro. Então nós temos essa bússola divina que nos diz o certo e o errado. E hoje nós temos os livros de Kardec que nos orientam, nós temos N meios de orientação. Agora precisamos refletir e nos libertar de nós mesmos. Então, continuando o texto, Jesus narra bem-humorado, porque Jesus estava feliz, porque era uma situação de um homem que tinha vencido. E Jesus diz o seguinte: apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que em todos os seus contemporâneos, por isso, lhes rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E olha que interessante, aqui ele diz que as pessoas falavam dele, da conduta dele. Então, no começo, eu até falei, no começo aqui da leitura, que nós devemos refletir Jesus nas nossas palavras, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, ou seja, vivenciar Jesus. E aqui ele diz, no texto, que muitas pessoas viram a conduta daquele homem e rasgaram louvor a ele. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, ela é humilde, ela não se reconhece que ela é humilde, porque senão ela estaria indo oposto ao reconhecimento dela. Eu não posso ser humilde e falar que eu sou humilde, no sentido da palavra, mas a minha humildade é reconhecida por outros, por terceiros. E nesse caso foi isso que aconteceu. E ele continua: é porque vários arcanjos pediram ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu. Determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Então aqui, os espíritos, após ouvirem tanto daquele homem, que os seus irmãos falavam tão bem dele, a espiritualidade superior falou: vamos passar pelo teste, para saber se realmente ele está preparado, se ele venceu ele mesmo, se ele conseguiu atingir esse grau, para vir para o reino dos céus, Então, por isso que muitas das vezes nós olhamos, igual tem o caso do Jó, que teve muito sofrimento, o próprio Chico Xavier teve muito sofrimento na vida dele, ou seja, não teve privilégios. Então, hoje nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde o intuito, ou seja, o sofrimento que nós mesmo praticamos, porque o sofrimento não foi criado por Deus, mas por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, muitas das vezes. Então, ele serve de degrau para a nossa própria evolução. Mas depois que ficamos mais racionais e entendemos que a nossa felicidade ela é criada a partir da felicidade do outro, que nós vivemos em comunhão, em harmonia um com o outro, aí não há mais a questão de maldade, porque nós vamos entender que se eu prejudicar o outro, eu prejudico a mim mesmo. Então, para nós, homens encarnados, de homem para homem, a gente muitas das vezes fala e faz coisas diferentes do nosso verdadeiro eu. Então, os nossos comportamentos dizem quem somos de forma verdade. E os bons espíritos nos conhecem de forma definitiva, conhecem o nosso histórico, conhecem o nosso eu verdadeiramente. Então, aqui continuando, ele diz: para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. Então, aqueles homens santificados têm os anjos descobridores. E quais são esses anjos que revelaria, que nos revela e nos mostra muitas das vezes quem verdadeiramente nós somos? Então, a necessidade, ou seja, quando tudo está bem, normalmente a gente está tudo certo, não tem grandes preocupações e a gente fica no controle. Mas e quando surge a necessidade? Será que nós também conseguiremos ficar correto perante
a Deus da forma que estávamos antes ou caímos em desespero? Né? O dinheiro também, a questão do dinheiro que mexe muitas das vezes com o nosso eu. Quando nós, por exemplo, não temos dinheiro, nós temos vontade. E quando nós temos o dinheiro, se não controlarmos a nossa vontade, será que nós agiríamos da forma que gostaríamos de agir? Então é tipo nós muitas das vezes falamos, se eu tivesse dinheiro eu montaria uma instituição. Mas quando o dinheiro vem, será que realmente montaríamos a instituição, por exemplo? Será que pararíamos para pensar no próximo ou primeiro pensaríamos em nós mesmos, no nosso egoísmo? O que eu realmente preciso primeiro? Então são situações, igual ele diz, que mostra às vezes o que está escondido lá na caixinha guardada no meu íntimo. E aqui ele diz o poder, porque talvez nós falamos, não, eu não sou apegado ao dinheiro e também a necessidade, tudo bem, mas e o poder? A questão de estar acima, de dar ordens e etc. E vem o orgulho, ao contrário da humildade, né? E a cólera, que muitas das vezes, igual nós estando paciente, tranquilo, nós estamos tranquilão. Mas e quando vem a cólera, a raiva, por exemplo, nós saímos do nosso controle, paramos de tomar decisões certas e passamos a tomar decisões no impulso. Então aqui, Jesus na história cita esses 4 anjos, no caso, né, que vão testar aquele homem que teoricamente estava na condição de um espírito já hierárquico na matéria, né, perante a matéria. E ele diz assim: desceram cada qual a seu tempo para efetuar as provas indispensáveis. Né? Então, quando nós passamos por necessidade, por provas, ou seja, aí que nós precisamos estar resignados, aí que nós precisamos ter confiança em Deus, agradecer a oportunidade de estar tendo um degrau de evolução, porque se nós estivermos sempre bem, nós não estamos às vezes evoluindo, estamos estacionados, porque nós precisamos entender que o sofrimento que a gente vê hoje para nós, talvez para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, é a nossa salvação, enquanto que para nós talvez a nossa alegria seja um momento de queda. Logicamente, na matéria não é queda, mas espiritualmente talvez seja. Então, o sofrimento ele tem um ensinamento. Deus não permitiria que ele existisse se não tivesse um objetivo. Tá? Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus e Deus não dá, aí nós precisamos entender o motivo. Se ele não está dando, talvez eu não estou preparado ainda para receber aquilo. Precisamos ter mais confiança em Deus e pedir a Deus que nos mostre sempre o caminho. Nós somos levados pela vida, a vida nos direciona, né? Então nós temos controle de muita coisa, mas muitas coisas também nós não temos controle. Então, se eu falar, por exemplo, nossa, eu quero que o mundo pare de girar, ele não vai parar porque eu quero. São coisas que nós não controlamos, mas nós temos o livre-arbítrio dentro do nosso próprio mundo, né? Então, nosso mundo interior, o que nos rodeia, às vezes nós podemos agir ali dentro, mas sempre tem ações e reações. Então, que nós precisamos ser coerentes e bastante racionais na hora de tomar decisões para que não tomamos decisões erradas. Então, a vigília constante é isso. É nós sempre nos vigiar para que nós tomamos o maior decisões corretas para o nosso reajustamento sempre íntimo. A espiritualidade sempre pede de nós a questão do trabalho. Logicamente, nós devemos descansar, restaurar as nossas energias, mas nós precisamos estar em movimento. Até Deus está em movimento, trabalhando os dias de hoje. O próprio Cristo trabalha os dias de hoje. E aí continua o texto. A necessidade que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhes privações, obstáculos, doenças e abandono de antes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensagem uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Então aqui ele está falando que no primeiro teste da necessidade, realmente ele venceu. Ele compreendeu que ali ele precisava demonstrar a fé e a confiança em Deus e continuar trabalhando arduamente como ele trabalhava.
Chegou então a vez do dinheiro, acercou-se do homem e conferiu-lhes mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e afastou-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Então aqui, novamente, ele sobressaiu, ele pegou as condições e soube fazer o melhor meio delas, ajudando aqueles que realmente necessitavam, doando de coração os meios que tinha vindo até ele. Vitorioso na segunda prova, veio o poder que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre a qual nascera. Então aqui novamente ele soube utilizar do poder que veio até ele para agir com brandura e ensinar aqueles que batiam à sua porta. Então ele realmente aprendeu nessa questão também. Triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera, de maneira a sondar-lhes a posição espiritual. Agora a cólera já é uma questão um pouco mais complicada, porque aqui os outros são mais exteriores, a cólera é uma questão interior, ele vai experimentar você mesmo, então é você já de frente para você mesmo, ou seja, aparentemente você vai entrar em conflito com seus instintos do passado recente. E o que ele diz aqui? Então, triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera, de maneira a sondar-lhes a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração, em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu, intensa onda sanguínea lhes surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Porém, quando a cólera já lhes havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento, o notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Então ele foi reprovado pela questão da cólera. Então, igual ele disse aqui, a nossa maior luta é conosco mesmo, a nossa reforma íntima. Então, às vezes, nós orientarmos as outras pessoas através de diálogos é bom, realmente é bom, mas a atitude, ou seja, a nossa transformação, ela precisa ser feita em cima de exemplos, porque quando a gente faz o exemplo, a gente automaticamente passa pela situação, e a situação, além de ensinar o outro, me ensina também. Então eu também saio como aprendiz da situação, Então agora, enquanto nós falarmos somente, cobrarmos do outro, você teoricamente não passa, você mostra o conhecimento, Mas o conhecimento qualquer um pode ter, mas precisa ter e compreender. A compreensão precisa ter a base, e a base precisa ter experiência, Então, a partir disso, que nós termos a experiência, no caso, as nossas reencarnações têm o objetivo de realmente colocarmos em prova o que idealizamos no passado. Ou seja, os técnicos da espiritualidade pegam o grupo de pessoas, por exemplo, que nós prejudicamos ou que nós tivemos conflito e nos colocam no seio familiar, no seio dos amigos, para que nós resgatamos uns aos outros, ou seja, refazemos a caminhada que ontem nós prejudicamos uns aos outros.
porque todos nós somos irmãos e todos nós alcançaremos a perfeição um dia. Então, através disso, a nossa reforma, a nossa luta interior, a nossa reforma interior, ela precisa ser constante. Nós precisamos estar sempre em vigília. Então, no começo é difícil. Depois de um tempo exercitando aquilo, se torna um hábito. Depois de um hábito, normalmente vem a prova. É quando nós falamos, por exemplo, nossa, hoje você me pegou no mau dia. Mas na verdade não existe mau dia. Nós construímos o nosso dia a dia. Então assim, só que em vez de eu lidar com a situação, às vezes nós preferimos realmente atacar. Ou seja, deixamos explodir o que nós vemos trabalhando durante um período. Então, mas dependendo da situação, se a gente estiver irritado, é melhor realmente a gente se calar e fazer uma autoanálise, uma situação, refletir sobre a vida, dar uma caminhada, Então, amenizar a situação. Mas aqui ele diz com relação à cólera, porque o homem que já estava numa situação de reconhecimento foi testado espiritualmente falando. E continuando o texto, ele diz: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras, que no caso são as de cima e outras, A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Então, a necessidade examina a nós a existência moral. Então, todas as vezes que nós estamos passando por necessidade, nós precisamos ter força moral e acreditar em Deus, Trabalhar a nossa moral ali, a nossa resignação. Muitos voltam estragados da sugestão do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe e diminuir-lhe do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então é o que ele diz: se nós temos amor próprio ainda, muitas das vezes, nós sempre nos colocaremos às vezes em primeiro lugar, nós não reconheceremos a grandeza de Deus, E nós precisamos entender que tudo o que acontece, tudo na nossa vida hoje, tem a permissão de Deus, até o nosso sofrimento. Então, se nós estamos sofrendo às vezes e a gente não quer entender o sofrimento por um ângulo de visão, porque talvez se nós trocarmos a situação e olharmos diferente, com aceitação e resignação, a gente passa a compreender. E todas as vezes que nós batemos de frente com a situação, ela piora. Porque primeiro eu estou rebelde, segundo eu não aceito. E tudo fica ruim. É tipo nós acordarmos de mau humor. Se você acorda de mau humor, a probabilidade do seu dia não ser bom é praticamente 90%. Porque você, em todas as situações, vai fazer o seu dia ficar ruim. Então, nós precisamos agradecer pela vida. Já acordar com o pé direito, como se diz, agradecendo pela oportunidade, pelo tempo que nós temos hoje, a oportunidade de fazer grandes mudanças na nossa vida. Sempre pedindo a espiritualidade que nos mostra caminhos e meios que nós possamos estender a mão àqueles que batem a nossa porta. Nós espíritos temos a compreensão de que nós somos visitados constantemente pelos irmãozinhos que estão no plano extrafísico e nós fisicamente. Então a vida ela é interconectada, os pensamentos são interconectados. Nós vivemos através de diálogo, falas têm magnetismo, a gente emite um magnetismo, os espíritos estão constantemente nos pedindo ajuda. Então nós precisamos viver em oração. Oração é conversar com Deus, mas que nós realmente façamos do nosso dia a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos amamos e amamos todos aqueles que batem a nossa porta. O amor incondicional, que é aquele amor real, que é o esperado por Deus, que é aquele amor que nos envolve a cada dia. E independente do que eu fizer, independente de eu acordar bem ou mal, acordar de mau humor ou não,
Deus vai me dar a minha oportunidade, porque Deus não leva para o pessoal, Deus nos ama verdadeiramente falando. Então Deus, ele é justo com todos, e nós precisamos aprender com a natureza, aprender com Deus, né? Então a árvore, por exemplo, mesmo você ir lá e cortando um galho, ela vai continuar se esforçando para crescer e dar os seus frutos, independente de alguém ir lá e machucar ela. Então nós precisamos olhar para a natureza e começar a aprender também, né? Deus nos deu o aprendizado, Deus nos deu o meio de crescimento. Tudo que a gente sabe hoje, a gente aprende com a natureza, basta observar com os outros olhos, né? Então a gente precisa olhar com os olhos que Jesus olhava. Às vezes eu fico imaginando Jesus quando estava encarnado como homem, né? Ele olhava para o céu, por exemplo, o que não passava na mente dele, olhava para as plantas, como ele olhava, né? Olhava para as pessoas, como ele olhava. Então ele não olhava fisicamente, ele olhava com o olho do Espírito, ele conseguia ver a beleza espiritual. E hoje é isso que nós precisamos enxergar, a beleza das coisas na sua essência. Ou seja, quando nós olharmos para alguém que às vezes está irritado, a gente não olha a irritação, a gente vê o motivo e entende ele, porque hoje é ele, amanhã pode ser eu. Então cabe a nós às vezes compreender as situações nas suas mais diversas situações, e aí sim nós estaremos aprendendo e compreendendo o que Deus espera de nós. Então todos nós temos a oportunidade, estamos aqui hoje encarnados. Como nós estamos hoje, nós temos também o apoio espiritual daqueles grupos de espíritos que a gente já fizemos amizade em outro período, que às vezes torce por nós. E também temos os nossos cobradores, que às vezes nos cobram realmente por nós termos feito coisas erradas para ele. Então, se todos nós que estamos encarnados precisamos entender que nós somos devedores, ou seja, nós devemos para alguém, por isso que estamos aqui. Então devemos realmente agradecer a oportunidade de estarmos encarnados aqui. Talvez quantos espíritos não gostariam de estar na nossa posição hoje, né? Então vamos agradecer a Deus sempre, mesmo estando às vezes passando por situações difíceis, mas que nós pedimos a Deus que nos dê força, coragem, resignação para nós vencer a nossa caminhada, colocando a nossa cruz nas costas, tentando entender sempre o lado do outro e fazendo sempre a nossa parte, independente. Ou seja, se o outro não faz, né, não é um problema nosso, é um problema dele, mas nós temos a obrigação de ser cada dia melhores conosco mesmo. Esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Eu espero que todos estejam em paz, que Jesus possa abençoar o coração de cada um, possa abençoar o lar de cada um, que essas reflexões sejam positivas para cada um, mas como eu disse no começo, que cada um entenda na sua necessidade, né? Que cada um faça reflexão na sua necessidade e que essas reflexões abrem portas para outras reflexões interiores de cada um, para que nós conseguimos um dia sairmos todos vencidos dessas encarnações e nos tornarmos grandes irmãos fraternos, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até a próxima. Muita paz a todos.